Iniciamos no ano 1899, onde as grandes nações europeias estão à beira de uma grande guerra enquanto novas armas estão sendo criadas. Em Londres, um grupo de policiais ficam pasmos ao verem o primeiro tanque colidir com o Banco da Inglaterra, destruindo tudo nas alas. Enquanto não sofre nenhum dano, o tanque usa seu canhão para abrir a porta do cofre antes que os terroristas saiam com seu líder. Antônio, há muitos tesouros no cofre, mas o que Fanam realmente deseja são os projetos da Fundação de Veneza. Dias depois, a Grã-Bretanha acusa a Alemanha do roubo, mas logo depois Fanam e seus homens aparecem em Berlim, sequestrando um grupo de cientistas e explodindo todos os dirigíveis da instalação. Os países começam a apontar dedos uns para os outros e a guerra se torna iminente. Alguns dias depois, no Quênia, Reed está procurando Alan, um famoso herói, um velho que se autoproclama. Alan começa a compartilhar algumas histórias antigas de aventura, mas quando Reed menciona que trabalha para o governo britânico e que precisam de ajuda, o verdadeiro Alan se revela. Acontece que ele frequentemente usa um amigo para proteger sua identidade. Reed explica que está tentando prevenir a próxima guerra mundial, mas Alan se recusa a ajudar, porque não luta mais desde que perdeu sua família. Neste momento, um grupo de homens estranhos entra e pede por Alan, apenas para atirar no velho. Pensando que ele é o verdadeiro Alan, imediatamente abre fogo e um tiroteio começa. Mas é difícil matar esses homens porque eles estão usando armaduras e com as armas mais recentes, que são automáticas depois de alguns tiros muito precisos. Para fazer os homens falharem, Alan sai para lutar com eles corpo a corpo, desviando de balas e facas, para derrotar os bandidos. Usando móveis e até mesmo um chifre na parede, um dos capangas consegue fugir, então Alan vai atrás dele, não percebendo a mala que eles deixaram para trás. Como ele é um atirador de elite, Alan para o bandido atirando de longe, mas antes que possa interrogá-lo, o homem acaba com a vida usando veneno. De repente a taverna explode uma vez que a guerra está ameaçando a paz que ele conquistou na África. Alan aceita ajudar Reed mais tarde. Na Inglaterra, Hyde apresenta Alan ao seu chefe Moriarty, que explica que está formando uma equipe conhecida como a Liga dos Homens Extraordinários para parar a Ventone. Alan também conhece o navegador e capitão chamado Nemo, cujo navio os levará a Veneza em 4 dias, porque pistas indicam que enfrentam-no atacará lá em seguida. De repente, uma voz fala de uma cadeira vazia e alguns papéis começam a se mover. Acontece que o outro membro da equipe é Rodney Skinner, um ladrão que fez um soro para se tornar invisível, mas ainda não encontrou uma cura. Para ser menos irritante, Skinner coloca uma jaqueta e pintura facial para que os outros possam vê-lo. Nesse momento, outro membro da equipe chega. Seu nome é Mina e ela é uma química especialista. Mas Alan não fica feliz por ter uma mulher na equipe. O grupo começa a andar e Nemo impressionar a todos com a mais recente tecnologia automobilística. O motorista é seu primeiro imediato. Estima El. Ao saírem, não notam que estão sendo seguidos. Eventualmente, eles chegam ao cais para recrutar o infame Dorian Gray, que só os deixa entrar porque Mina é sua antiga companheira. Após notar que Doria está sem um quadro na parede, Alan compartilha que um curandeiro uma vez o abençoou por salvar a aldeia, então disse que a África nunca o deixará morrer. Ele também se lembra de ter conhecido Dorian quando era criança, mas Dorian não envelheceu. Um dia, Doriana evita todas as explicações porque não está interessado em se juntar à equipe, mas a conversa é interrompida quando um grupo de homens armados sai das sombras junto com Fentanyl, que pede à Liga que se una a ele. Enquanto tentam fala, Alan percebe que um dos capangas se parece diferente. Ele é o perseguidor de antes, que imediatamente abre fogo contra o inimigo. O caos se instala na sala, à medida que todos começam a lutar e revelam suas habilidades no processo. Doriana é imortal, então ele simplesmente caminha pelas balas para matar os homens com sua espada e deixa seu corpo se curar. Nemo usa espada e artes marciais, enquanto Alan não usa sua própria arma de fogo. E o perseguidor também, que acaba sendo um agente secreto americano chamado Tom Sawyer Skinner, tirar a jaqueta e a pintura para atingir os bandidos com coisas como livros. Fenton foge, Alan tenta detê-lo, mas ele é interceptado por um capanga. Enquanto eles lutam, Tom tenta perseguir Fanam, que consegue escapar pulando pela janela no rio. Os homens pensam que a luta acabou, mas há um último homem escondido, e ele faz Mina de refém. No entanto, os olhos de Mina de repente ficam vermelhos e ela morde o homem para matá-lo bebendo seu sangue. Acontece que ela é a viúva de Jonathan Harker, que fez parte da equipe que matou Drácula, então Dorian aceita se juntar à equipe, porque ele levou esse ataque para o lado pessoal, e Alan deixa Tom se juntar também. Tom foi enviado pelo governo americano porque eles estão preocupados que a guerra chegue às Américas. Também a próxima parada da equipe é Paris, então Nemo apresenta a equipe ao seu navio Nautilus, que também pode funcionar como um submarino quando finalmente chegam à cidade além. Não vão atrás de um enorme monstro conhecido como o Sr. Hyde,
que tem aterrorizado os locais ultimamente com tiros calibrados. Alan atrai Hyde para um local muito específico enquanto ensina Tom a desperdiçar menos balas, chamando seu tiro maluco de estilo americano. Hyde eventualmente para em um telhado, e Alan atira para fazê-lo cair direto em uma rede que eles prepararam anteriormente. Uma vez de volta ao Nautilus, é necessário um grande número de membros da tripulação para prender Hyde, e mesmo assim, o monstro ainda consegue afastar alguns deles, enquanto tentam acalmá-lo. Skinner cai e Doria não ajuda apenas para Aaron Hallow no processo. Alan consegue fazer Hyde parar oferecendo um acordo. Se ele nos ajudar, receberá um perdão da rainha e poderá voltar a Londres. Hyde aceita, e nesse momento, os efeitos da fórmula mutante que ele tomou para se transformar finalmente acabam, e ele se transforma dolorosamente em sua verdadeira forma. O time do Dr. Harry Jekyll. Agora que a equipe está completa, o navio entra em modo submarino e começa seu caminho para Veneza usando uma cópia dos projetos que tentam robô. Agora a equipe precisa aprender a conviver um com o outro. Alan logo fica irritado com o Skinner porque ele não usa seu casaco para fazer sua presença ser conhecida, e Mina fica perturbada ao descobrir que Nemo adora a deusa da morte. No entanto, Alan tem mais medo dela do que de alguma estátua religiosa. Uma tarde, depois que o Nautilus entra novamente em modo de navio, Alan tenta ensinar Tom a desperdiçar menos balas e atirar com mais precisão. Mas quando Tom pergunta sobre seu filho morto, Alan sai, enquanto isso Nemo e estima. Eles ficam surpresos ao encontrar pó na sala de controle, bem antes de um livro se fechar. Sozinho atrás deles, eles entregam o pó à Mina, que o analisa e descobre que é o pó que os fotógrafos usam para criar flash. Dorian a visita e compartilha seu segredo, o retrato desaparecido em sua casa. Mágico, e ele envelhece em vez dele. Ele não pode olhar para ele ou perderá seus poderes. Doria também flerta com Mina e compartilha uma bebida, mas quando o copo quebra, ele corta seu dedo. O cheiro de sangue provoca os hormônios de Mina e eles acabam se beijando, o que deixa Henry com ciúmes. Enquanto ele observa à distância, seu Hyde interior o lembra de que ele poderia ser notado por mulheres e bebês, e a fórmula novamente, e ele até fica agressivo, mas antes que possa perder o controle. Nemo, ou interromper o capitão, diz que não quer um monstro solto em seu navio, e Henry lembra de que ele tem um passado sombrio como pirata, então não pode falar. Então Harry volta para seu quarto e fica preocupado ao descobrir que um de seus frascos contendo a fórmula está faltando. Ele imediatamente avisa Alan e acusa Skinner de tê-la roubado, já que nenhum deles ouviu falar dele há um tempo. Quando finalmente chegam a Veneza, há um carnaval acontecendo, e ao olhar para os projetos, a equipe adivinha que Fanama está prestes a explodir a cidade. A Liga se prepara para começar a procurar os explosivos, mas assim que tocam o solo, as bombas explodem e os edifícios começam a desmoronar. Em um efeito dominó, eles devem destruir um prédio específico para detê-lo. Então Tom pega o automóvel de Nemo e sai com Alan, Dorian e Mina. Mas Harry se recusa a ir porque tem medo de liberar Ryder. Assim que a equipe dirige pelas ruas, os homens de fé então nos cercam e abrem fogo. Doriana acha que Skinner os deixou saber que estavam vindo e sai correndo. Além Tom tentam atirar de volta, mas há homens demais, então Mina pula do carro e escalar a parede com seus poderes para rapidamente se alimentar de todos os bandidos sem misericórdia. Enquanto os edifícios continuam a desmoronar e começam a danificar o navio, Alan vê Fenton nas proximidades e pula também para ir atrás dele. Tom fica dirigindo sozinho, e depois de desviar de muitos destroços, caindo, finalmente encontra o prédio certo e dispara um sinalizador. Então Nemo dispara um foguete que destrói aquele prédio, e finalmente coloca um fim ao efeito dominó. Quando a explosão acontece, o carro capota e Tom fica preso embaixo dele no navio. Doria revela que é o espião de verdade e atira em Ismael. Enquanto isso, Alan segue Fanama até um cemitério, e eles trocaram alguns golpes. Fanama apunhala no ombro, e Alan revira, o que faz a máscara cair e revela sua identidade. Alan descobre então que o inimigo é na verdade Moriarty. Fanama foge a Alan jogar a faca de volta nele, mas não é o suficiente para detê-lo. Depois disso, a equipe volta para o navio e encontra Ismael, morrendo, que usa seu último suspiro para contar a ele sobre Doria. Nesse momento, o módulo de exploração do navio sai e mostra Doria indo embora para encontrar Fanama. A Liga imediatamente começa a segui-lo com o navio, e durante a viagem eles encontram uma gravação deixada por Dorian. A voz de Fenton começa a tocar, explicando que Rede trabalha para ele também, e que o enviou para montar a Liga de propósito, para que Dorian pudesse obter uma amostra de suas habilidades. Doria roubou o frasco contendo a fórmula de Harry, pegou o sangue de Mina com o vidro quebrado, levou a pele de Skinner quando arranhou e fotografou a tecnologia. Alan foi recrutado porque era o único capaz de capturar Hyde.
Com essas amostras, ele poderá construir super soldados para vender durante a guerra. Enquanto ouve, Henry percebe que seu raid interior está em dor por causa de uma frequência estranha na gravação. E nesse momento foi então anuncia que o navio vai explodir quando a gravação terminar, e é exatamente isso que acontece. E todo o navio treme à medida que a água começa a inundar a sala do motor e arrastar alguns membros da tripulação. Nemo não consegue fazer o Nautilus voltar à superfície por causa disso. Então ordena a seus homens que selam a sala do motor com os homens dentro para o bem maior raid, convencer ele de que eles podem ajudar. Então ele corre para a sala antes que seja selada e pegar fórmula para se transformar debaixo da água. Então ele nada até o fundo e usando sua força puxa a alavanca. Trivalvula, o que imediatamente drena o navio e permite que ele volte à superfície. Enquanto todos tentam organizar as coisas, eles recebem uma mensagem em código Morse de Skinner, que se esgueirou para o módulo com Dorian e agora envia as direções para a equipe seguir. Eventualmente, eles chegam ao norte da Mongólia, onde descobrem a fortaleza secreta de Fenton. Eles se escondem em uma caverna para esperar. Skinner, que chega com um relatório perturbador. A fortaleza é enorme e os cientistas sequestradores estão trabalhando em fábricas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer super soldados e copiar as invenções de Nemo. Enquanto a equipe faz um plano, Dorian pede a Fenton por seu quadro, revelando que enfrentam o robô apenas para Fazclaw trabalhar para ele. Agora que ele recuperou o Doria, se recusa a lutar novamente. Logo a Liga chega à fortaleza e derruba os guardas do lado de fora com seus poderes. Eles se esgueiram para dentro e Skinner começa a colocar explosivos ao redor da fábrica, enquanto o Rei D, Nemo e sua tripulação libertam as famílias dos cientistas, mas infelizmente são encontrados por um exército inteiro de guardas. Um tiroteio logo se inicia. Mas as armas de Nemo não fazem nada porque o inimigo está usando armaduras completas. Hyde usa uma enorme porta de metal para desviar as balas, dando a Nemo a chance de lutar contra os guardas no laboratório com sua espada e libertar os cientistas também. Enquanto isso, Mina encontra Dora em seu quarto, e eles começam uma luta com lâminas. Mas não importa o quanto se cortem, suas feridas continuam se regenerando. De repente Mina se distrai ao notar o quadro mágico, então Doriano usa a oportunidade para prendê-la na cama com sua espada. No entanto, ele falha em atingir seu coração. Então Mina o surpreende por trás e o empala na parede com sua própria espada. Então ela o força a olhar para seu quadro, o que quebra o feitiço, e Dora recupera todos os anos que a pintura tirou dele, até que ele morre. Além então vão à procura de Moriarty, que estava em posse da caixa com todas as amostras da Liga. Eles conseguem encurralá-lo mais. Infelizmente, um guarda o surpreende e eles têm que desviar de um ataque, o que permite que Tenton fuja com a caixa. A dupla imediatamente vai atrás dele e, em um dos corredores, eles esbarram em um homem invisível que de repente os ataca porque não é Skinner. Enquanto Alan continua a perseguir Fantoni, Tom fica para lutar contra esse novo homem invisível, mas ele continua desperdiçando muitas balas. Nesse momento, um soldado blindado chega e usa um lança-chamas para começar a queimar tudo na sala, mas desta vez o verdadeiro Skinner o distrai e acaba pegando fogo também. Tom rapidamente aproveita a oportunidade para acertar o inimigo com a tocha, fazendo o tanque de gás explodir e matando. Depois Tom verifica o Skinner, que está queimado apenas para ser capturado pelo outro homem invisível ao mesmo tempo. Alan não encontra Fenton em nenhuma sala escura, e eles começam a lutar, trocando uma porção de golpes, até que Fenton cai. Alan pega um machado pronto para acabar com tudo. Voltando para Nemo, ele consegue tirar todos os cientistas enquanto o rádio os protege. Mas um dos guardas rouba um pouco de fórmula do laboratório e bebe mais do que deveria. Ele se transforma em um monstro tão poderoso que Hyde Imo tem dificuldades em lutar contra ele mesmo em equipe. Nesse momento, o Hyde muda de volta para Harry. Então ele, Nemo, tem que correr. O monstro e Alan estão prestes a fazer suas mortes ao mesmo tempo. Mas de repente os explosivos de Skinner detonam e o prédio começa a desmoronar. Rei de Nemo corre para fora, enquanto o monstro é morto pelos destroços caindo de volta para Alan. Quando ele tenta deter feito novamente, o inimigo lhe mostra que seu homem invisível pegou o Tom. Então Alan se vira e atira rapidamente para salvar seu protegido. Mas Fenton o apunhala nas costas antes de pular para fora do prédio. Como os óculos de Alan agora estão quebrados, então pega o rifle de Alan e, usando seus ensinamentos, consegue matar Fenton à distância enquanto a caixa com as amostras se perde na água. Alan diz a Tony que o novo século pertence à nova geração, e então ele também morre. Algum tempo depois, a Liga inteira Lano com sua família na África e Tom deixa o rifle sobre o túmulo. O grupo decide continuar sendo uma equipe e partir para começar uma nova aventura. Assim que eles vão embora o chamando, a história de Alana aparece para começar seu ritual,
que faz o túmulo tremer.